Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de junho de 2023, né? E nesse horário nós estudamos essa obra, Emmanuel, essa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mas que recebe o nome do mentor espiritual Emmanuel, né? Então, nós estamos estudando o capítulo 17, que fala sobre os animais, mas nós vamos lá para o último item desse capítulo 17. E o último item é o 17.4. Todos somos irmãos. Então, basta ir lá no último item do capítulo 17, tá bom? Outra coisa, nós vamos necessitar utilizar o livro dos Espíritos. Então, eu gostaria que todos pegassem aí o livro dos Espíritos, tá? Porque nós vamos utilizar. Então, quem tem o livro dos Espíritos, já deixa o livro dos Espíritos aí, porque nós vamos utilizar o livro dos Espíritos hoje. Então, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, para mais uma noite de estudos. Que a Tua paz, que Teu amor possa nos envolver, nos fortalecendo e que cada um de nós sempre busque a sua melhora pessoal, a reforma da sua conduta, a renovação dos seus pensamentos, para que tenhamos sempre Jesus como essa bússola a nos guiar para próximo do Pai. Obrigado, Senhor, e nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei semana passada, nós hoje vamos falar um pouquinho dos animais ainda, né? Mas vamos iniciar aqui no capítulo 17, que trata sobre os animais. Lá no final do capítulo 17, tem o item 17.4, todos somos irmãos, tá? Capítulo 17. Vou repetir o título, sobre os animais. Lá no final do capítulo 17, tem o item 17.4, todos somos irmãos. Então, vamos iniciar agora a leitura e, como eu falei, vou precisar do livro dos Espíritos. Peguem e deixem do lado. Então, inicia Emmanuel assim. De milênios remotos viemos todos nós. Ele já está dizendo que a nossa caminhada é longa, não é? É longa. A vida de um espírito, desde o momento que ele foi criado até o momento atual, é uma longa estrada. Então, de milênios remotos, viemos todos nós em pesados avatares. É aquela personalidade, né? Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. Quer dizer, desde aquele momento em que éramos aqueles espíritos muito primitivos, até hoje, né? Nós emergimos para o concerto da vida. A origem constitui, para o nosso relativo entendimento, um profundo mistério, cuja solução ainda não nos foi possível atingir. Mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Então, como o próprio Kardec diz, como os amigos espirituais dizem, nós não devemos nos perder nesses labirintos que buscam o início da vida, como a coisa se deu. Devemos estudá-los, sim, tentar criar teorias, ver as teorias mais plausíveis, mas não nos deixarmos fixar em certas coisas. Porque tem pessoas que, às vezes, quando
se entregam a um estudo, e é aquele estudo que ela não consegue ver a luz no fim do túnel, ela mergulha de tal modo que ela se deixa perder num verdadeiro labirinto. Essa semana eu estava vendo um filme que falava sobre isso, sobre um policial que lá no passado, há uns 30 anos atrás, ele investigava a morte de uma criança. Uma criança foi encontrada. E essa criança foi encontrada e eles não conseguiram identificar a criança, dar um nome à criança. Então, ela foi enterrada com uma criança desconhecida. E ele passou 30 anos da vida dele com aquele caso, sabe? Ele trabalhava como policial investigativo, mas aquele caso ele sempre continuava ali lutando. E com isso, ele acabou abandonando até a própria família. Não deu atenção aos filhos, porque qualquer folga que ele tivesse na vida dele, ele voltava àquele caso. Então, se tornou quase como uma monoideia. Se tornou uma monoideia, aquele caso, entendeu? Ele morreu, não solucionou, e depois tem a história da filha dele, e ela fala que o pai simplesmente se entregou de uma tal maneira, com uma tal fixação para tentar desvendar aquele caso, e ele nunca chegou àquela conclusão de dizer assim, esse caso eu não vou conseguir resolver. Quem sabe no futuro o outro consiga. Não, ele ficou ali, sabe? É uma ideia mesmo. E com isso, ele se afastou de todos. Então, o que o Kardec fala aqui. Não adianta a gente ficar mergulhado tentando descobrir quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, porque esse tipo de informação não me será dada nesta reencarnação e nem neste mundo que vivemos de provas e expiações. Nós ainda não estamos prontos para certos tipos de revelação. Então, ele diz, não corra atrás de certas coisas que você não vai conseguir. Estude, mas não fique fixado. Não crie essa monoideia, porque não está ao alcance de vocês esse tipo de revelação. E até espíritos mais evoluídos que vocês também ainda não estão em condição de receber esse tipo de informação. Né? Aí ele diz aqui, em que esfera... voltando, né? A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério cuja solução... Tá aí, ó, a origem da vida, né? Cuja solução ainda não nos foi possível atingir. Então, a gente tem que ter humildade para entender isso. Nós ainda não estamos em condições de receber certas verdades. Lembra da parábola da candeia, que tem que ser colocada sobre o alqueire? Ali é dito isso, que tem revelações que são proporcionais, devem ser proporcionais ao nosso grau evolutivo, senão será jogar pérolas aos porcos. E aí ele diz aqui, mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Em que esfera estivemos um dia? Esperando o desabrochamento de nossa racionalidade. Ninguém sabe. Desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evoluindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta. Mas sabeis que o laço de amor nos reúne a todos. Por isso que ele diz no parágrafo anterior, sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Então, esse item aqui está muito de acordo com o que ele está dizendo aqui. Mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos, diante da entidade suprema do universo. Então, eu trouxe para a gente conversar um pouquinho aqui, por isso que eu pedi a vocês o Livro dos Espíritos, sobre esse processo evolutivo, porque na aula passada nós conversamos sobre isso.
O Alberto até fez uma pergunta sobre o destino dos espíritos, dos animais, quando eles morrem. Então, eu trouxe aqui para a gente um texto para a gente analisar, e vamos precisar do Livro dos Espíritos, e buscar um pouco disso, porque o estudo, a pesquisa não nos é proibido, nem desaconselhado, mas sim a fixação em buscar algo que nós sabemos que ainda não existe uma resposta, né? Eu vou partilhar aqui o texto. Esse texto é uma compilação, tá? De várias obras encontradas. Então, tá aqui. Deixa eu tirar aqui esse negocinho daqui. Vamos lá. Todos estão vendo, eu acredito, né? Evolução e a transição do animal para o homem. Porque nós falamos, né, sobre as várias teorias sobre a passagem do princípio inteligente sobre os vários reinos da natureza. Então, o texto inicia assim: a evolução do nosso planeta começou quando espíritos angélicos, os cristos, né, teriam tomado como empréstimo o hausto divino, ou seja, o fluido cósmico universal, e com ele formado o nosso Sol, inclusive o planeta Terra, que, ao se resfriar da temperatura elevadíssima, formou continentes, mares, rios e lagos através de chuvas torrenciais que o inundaram. Então, de uma forma muito resumida, a formação do planeta. E aqui tem uma palavra interessante, né? Que os espíritos angélicos, os espíritos crísticos, tomaram como empréstimo o hausto divino, o fluido cósmico universal. Então, foi tomada uma parte desse fluido cósmico para a elaboração, a construção do Sol e do nosso planeta. Por que a palavra empréstimo? Porque nada pertence a ninguém. Tudo é criação divina. Então, quando nós retiramos do fluido cósmico uma parte para a elaboração do nosso corpo ou qualquer outra coisa que o espírito deseje construir, ele está ele está tomando um empréstimo, porque depois quando aquilo não mais existir, isso vai voltar ao fluido cósmico. Então, é um empréstimo que nós tomamos. Por isso que as pessoas dizem que o nosso corpo físico é um empréstimo. Que tudo que nós temos aqui na Terra é um empréstimo para ajudar o espírito a evoluir, tá? Levou muitos milênios para que a Terra tivesse condições de receber as mônadas celestes, os princípios espirituais. Porque nós já sabemos também que o planeta Terra foi um mundo transitório, não é? Mundo transitório. Nós já falamos sobre isso, sobre os mundos transitórios, na questão 234 de O Livro dos Espíritos, que eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Mundos transitórios, parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita. Quem quiser pegar o Livro dos Espíritos, dá uma olhada aí. Olha a pergunta que Kardec faz da questão 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso, abrigos naturais aos espíritos errantes? E eles dizem assim: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Repare, o ser errante é um ser desencarnado. Muitos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, abrigos naturais, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermédias, graduadas, que a elas podem ter acesso e onde eles gozem de maior ou menor bem-estar. Aí eu vou pular para a questão 236 de dado. Olha a pergunta:
Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles, a esses mundos transitórios? Ele diz, já pertenceu. Questão 236 é, e em que época? Durante a sua formação. Agora, vamos voltar na 236A. 236A. Olha a pergunta. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam, de nada precisam. Olha a 236B de bola. É permanente essa esterilidade decorre da natureza especial que apresentam? Não, não é permanente a esterilidade. São estéreis transitoriamente. Quer dizer, esses mundos também vão evoluir. Então, a Terra, lá no passado, foi um mundo transitório, mas só espíritos na erraticidade, que não tinham corpo físico, poderiam habitar. Mas aqui ele está dizendo outra coisa. Levou muitos milênios para que a Terra tivesse condições de receber as mônadas celestes, os princípios espirituais. Não mais no estado errante, mas no estado físico. E aí ele diz, o texto diz assim, segundo o filósofo Leibniz, a mônada é substância simples, criada desde o princípio. Lembra? Deus, na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, ele diz aqui que a mônada é substância simples, criada desde o princípio, incorruptível, indivisível, mas sujeita a evoluções e desenvolvimento até alcançar o intelectual. Que intelectual é esse? A idade da razão. Esses princípios espirituais, essa mônada celeste, esse princípio inteligente, se uniram à matéria. Vamos lá no Livro dos Espíritos, item 27? Lê para a gente aí o item 27, Denise. É que eu passei muito. Perceberam como o Livro dos Espíritos ele atende a tudo? Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta dos espíritos: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito, pode produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar,
sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, sem esse fluido universo, sem esse fluido, vamos dizer assim, a matéria, né, se dispersaria. Tudo bem. Então, ele disse aqui, no texto, esses princípios espirituais se uniram à matéria para formar os primeiros seres vivos que habitariam o nosso planeta. Segundo olha as teorias que Kardec vai colocando para a gente, né? Já estudamos isso. Segundo uns, o primeiro estágio do princípio espiritual se verifica no reino mineral. Segundo uns, passando o princípio espiritual também pelos reinos vegetais e animal. Então, alguns têm essa teoria. Segundo os outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana. Carmen, lê para a gente a questão 613, mas só a notinha de Kardec, terceiro e quarto parágrafos. 613, 613, vamos lá. Todo mundo. 613 está na parte segunda, capítulo 11, dos Três Reinos. Vai direto à nota de Kardec. Lê só a terceira e quarto parágrafo. 1, 2, 3. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. Por isso que ele diz aqui, né? Segundo uns, segundo outros, são teorias. Pode continuar, Carmen. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Pode parar por aí. Então, ele está dizendo aqui, o primeiro sistema, que seria esse, né, do princípio espiritual ter passado pelos reinos inferiores da criação, como ele diz aqui, né, mais aceita os vegetais e os animais, ele diz que apresenta a vontade de assinar um alvo dos animais, um alvo futuro dos animais, né? E a outra teoria que diz que o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana é mais conforme a dignidade humana. Mas o que teria de indignidade se o princípio espiritual tivesse navegado pelos reinos, pelo reino animal? Nenhuma, né? Então, esse segundo aqui vai mais pela vaidade do homem, né? O espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, percebeu? Entra mais aí um quesinho de vaidade do homem, não é? Então, vamos continuar aqui o texto. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos sobre... Aí, Alberto, dentro da sua pergunta da semana passada, eu fico me lembrando de que vocês perguntam para eu não esquecer, né? Então, ele diz aqui, sobre o destino
dos animais após sua morte. Morreu o animal. E aí? No item 600, que eu trouxe a pergunta toda aqui, a resposta, Kardec pergunta assim aos espíritos: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal. Lembra que nós falamos sobre a alma do animal? Essa essência, né? Esse princípio inteligente, nós estudamos sobre o significado da palavra alma. Né? A alma do animal vem achar-se depois da morte. Desculpe te interromper, que eu até brinquei que o título do texto que Emmanuel trouxe para a gente é Alma dos Animais. Eu falei, é uma provocação de Emmanuel? É a alma do animal? Isso mesmo. Aí nós lemos, né, sobre os vários significados da palavra alma, até que o Kardec fala que o grande problema para a espiritualidade é que deveria ter uma palavra para cada coisa, e nós não temos. Então a gente pega uma palavra e coloca em coisas diferentes e dá uma certa confusão. Está lá na introdução, número 2 de O Livro dos Espíritos, essa explicação. Então, está aqui, Kardec pergunta: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como a do homem? E os espíritos respondem: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, como homem, mas não é um espírito errante, não é uma alma errante. O espírito errante é um ser que pensa, quer dizer, age por sua livre vontade. O animal não tem um pensamento contínuo como o homem. E não obra por sua livre vontade como nós. De repente, o animal não diz assim: minha casinha de cachorro está velhinha, vou construir uma nova. Entendeu? Nós fazemos. A gente olha para assim: nossa, essa casa está precisando de uma reforma. Deixa entrar um dinheirinho que eu vou dar uma pintura nova, vou cuidar desse telhado, vou trocar esse piso. O animal não tem isso, não é verdade? É que é um exemplo básico, tá? Por isso, ele não é um espírito errante. Ele fica numa espécie de erraticidade. De idêntica faculdade, não dispõe dos animais. Eles não têm as faculdades do homem e semelhantes à do homem. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O animal, ele tem consciência da individualidade. Ele olha e vê que aquele é um cão como ele. Tanto que ele late para o outro. Ele procura a fêmea para reproduzir. Ele sabe que é ele. Se tem um pedaço de carne aqui, ele está com fome, eu também, ele vai brigar por aquele pedaço de carne. Então, ele tem essa noção de individualidade, mas não a consciência de si mesmo. Então, o animal tem a sua individualidade, mas não a consciência de si mesmo, tá? Porque a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, esse princípio inteligente, né? Essa alma, né? Classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa. Então, tem na espiritualidade um grupo de espíritos responsáveis por receber os princípios inteligentes vindos do reino animal e dar a eles um destino, tá? Então, o do animal, o princípio inteligente, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, tá? Então, agora, vamos ver, continuando aqui. Essa é a resposta dos espíritos. Os espíritos nos esclarecem que é uma espécie de erraticidade, mas não como a do espírito. O animal não tem consciência de si mesmo, não tem livre-arbítrio, portanto, não está sujeito à expiação, porque eles não têm livre-arbítrio. Eles, após a desencarnação, são recolhidos por espíritos responsáveis por eles,
E sua alma é quase imediatamente utilizada. Repare que os espíritos dizem isso. E classificado pelos espíritos, a quem incumbe essa tarefa é utilizado quase imediatamente. Tem uma diferençazinha. Às vezes a pessoa diz assim, mas qual a diferença disso? Tem uma diferença. Tem uma diferençazinha. Por isso eles colocam, eles são muito cuidadosos ao de falar quase imediatamente. É diferente de são utilizados imediatamente. Então, quase imediatamente é diferente. Tá? Isso quer dizer, esse princípio inteligente dessa alma dos animais é utilizada num curto espaço de tempo. Não quer dizer que seja sempre utilizada imediatamente. Salvo as exceções, há um tempo de permanência na espiritualidade. Então, a gente vai lembrar, por exemplo, os espíritos, aqueles espíritos muito embrutecidos, né? Alguns, nós já estudamos sobre isso, desencarnam e logo reencarnam. São as exceções. Os outros ficam algum tempo na espiritualidade. Podem ficar 10 anos, 50, ou podem ficar 1000 anos. Aquele que volta imediatamente, pode acontecer? Pode, mas é exceção. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, vamos lá, se eu me lembro bem dela, eu acho que é a questão 224, 224, vamos lá, 224. 224. A questão 224 está na parte segunda, capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Aí tem essa pergunta 224 aqui. Capítulo 6, da vida espírita. Kardec pergunta na 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante. Que aspira a novo destino, que espera. Espera o quê? Uma nova oportunidade para reencarnar. Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Ele é errante, porque está esperando. Aí ele pergunta da 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Quanto podem durar a erraticidade, o espírito na erraticidade? Ele diz assim, desde algumas horas, quer dizer, o sujeito desencarnou, pode ficar 6 horas, um exemplo, tá? 2 horas, 8 horas, 24 horas da erraticidade e reencarnar. Mas isso são exceções. Então, ele diz aqui, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Isso podem ser 100.000 anos. Propriamente falando, não há extremo limite, nem mínimo nem máximo, estabelecido para o estado de erraticidade que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Como o animal não tem máculas, porque ele não tem livre-arbítrio, pode acontecer a mesma coisa. Ele pode, salvo algumas exceções, voltar imediatamente ou quase imediatamente. Então, esse quase imediatamente é num curto espaço de tempo, que pode levar 3 dias, uma semana, um ano, vai depender lá do que os espíritos têm planejado para aquele princípio espiritual. Então, eles ficam numa espécie de erraticidade, mas não é como a do homem, porque o animal não tem consciência de si mesmo, ele tem consciência da sua individualidade, mas não de si mesmo. Ele não tem livre-arbítrio, por isso ele não está em expiação. Tá? Isso é bom a gente esclarecer, porque tem pessoas que dizem assim, ele reencarna ou volta, retorna imediatamente, quase imediatamente, tá? Ô, Kardec, Rose, oi, fale, meu amigo. eu queria um esclarecimento. Por exemplo, quando ele diz aqui o texto, que eles desencarnam
os animais, e são recolhidos pelos espíritos, e sua alma é quase imediatamente utilizada. Aí você disse, pode ser pouco tempo, mais ou menos, isso é a espiritualidade lá responsável pelo... Mas a pergunta é, o animal, então, ele tem uma individualidade? Sim, o princípio inteligente. Porque a ideia que eu tinha é de que morria, o animal morria e voltava para uma energia comum, uma alma comum, um aglomerado comum. Sim, mas olha, aqui é a resposta do Livro dos Espíritos, da questão 600. Olha só, o animal não tem consciência de si mesmo. E é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado, faltou um acento agudo aqui, pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa, e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, esse princípio inteligente, o animal ele tem ideia da sua individualidade. Não é um todão, como muita gente diz, entendeu? Quando ele fala assim que o espírito, esse princípio inteligente se individualiza, quer dizer, ele começa a tomar consciência de si mesmo. Você entendeu? Quando ele diz assim, o espírito, o princípio vai se individualizando, ele vai tomando consciência de si mesmo, que até então ele não tem. Ele não tem essa consciência de si mesmo. Mas como alma, ele é individual, não é Sim, como... sim. É um Então, princípio inteligente. então Emmanuel estava até que coerente com o título do texto, né? Sim, A alma dos animais. você dando a essa alma essa ideia correta, que não é igual a do homem, não é? Não é semelhante à do homem. Sim, sim, O tem que homem tem haver essa consciência de si distinção. mesmo. O homem tem livre-arbítrio, não é? E tem a razão. O animal não. O animal não. Entendeu? Então ele diz aqui, deixa eu seguir mais um pouquinho à frente. Kardec, em O Livro dos Espíritos, nota de Kardec da questão 613 do quinto parágrafo, afirma: do ponto de vista físico, ele, o homem, forma, evidentemente, um elo da cadeia de seres vivos. Mas, do ponto de vista moral, entre o animal e o homem, há solução de continuidade. Entendeu? Então, vamos pegar até a questão 613 aqui. Vamos lá na questão 613. Para a gente compreender todo o texto. 613. Está na parte segunda, capítulo 11 dos Três Reinos. 613. Embora de toda errônea ideia ligada à metempsicose, não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Esse sentimento intuitivo que o homem tem, né, que ele traz com ele de diferentes existências. Aí o quinto parágrafo vai dizer assim: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra, olha só que ele usa espírito com letra minúscula, tá? Princípio inteligente. Não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Cada espécie. Cada um de cujos indivíduos aure, repare, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário,
olha o empréstimo, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem a de executar nos fenômenos da natureza. Então, esse princípio, essa espécie, tá? Cada um desses indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Morreu, volta lá e os espíritos responsáveis por eles pegam esse princípio inteligente e vão trabalhar, tá? Aqui eu vou pular, né? Aí quando ele vai dizer assim, ó, outro tanto não se dá com o homem, tá? Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, tá? Ele, do ponto de vista físico, o homem, forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem uma solução de continuidade. Então, ele diz aqui, o homem possui a sua própria alma, ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. Segundo aqueles que aceitam a progressão da alma, passando de um estado inferior, como o do reino animal, a outro superior, como o reino nominal, outra coisa, reino nominal é uma criação de Emmanuel. Emmanuel que criou esse termo, reino nominal. Tá? Foi uma criação de Emmanuel, para poder fazer essa diferença aí. Então, quando a gente escuta falar rei nominal foi Emmanuel, é bom a gente anotar isso, que criou essa terminologia, tá? Então, quando o princípio espiritual, aí aqui ele está dizendo, morreu, foi lá para o plano espiritual. Plano espiritual, para a erraticidade, são recolhidos pelos espíritos responsáveis pelos animais. Quando o princípio espiritual já está suficientemente desenvolvido no estado animal, já fez todas as conquistas que ele poderia fazer no estado animal, ele é restituído ao todo universal em condições especiais e levado por espíritos superiores a outros mundos. Tá? Quando aquele princípio espiritual já está suficientemente desenvolvido no estado animal, ele é restituído ao todo universal, né? Em condições especiais, ele vai ser retirado por espíritos superiores e levado a outros mundos, que são regiões preparativas, onde será elaborada a estrutura eletromagnética do perispírito, o corpo fluídico do espírito imortal. Porque aquele corpo, porque o princípio inteligente também tem perispírito, tá, gente? Ele também tem perispírito. Então, mas aquele perispírito que ele tem, o princípio inteligente dos reinos inferiores, do animal, não serve. Não serve para receber agora o espírito, tá? Vamos lá na questão 607A. Eu vou ler uma parte dela. Deixa eu ver aqui no outro livro que eu marquei aqui, porque ela é grande, né? Deixa eu ver aqui, 607. 607A, né? Vamos lá. Está na parte 2ª, capítulo 11 dos Três Reinos. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não. Aí, quando ele falou a alma, ele está querendo falar da alma intelectual, da alma do... né? Como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres
nesses seres, que são seres orgânicos, vegetais e animais, os seres orgânicos, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer, né? É, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância, que era aquele início, né? Se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Então, está dando para acompanhar, né? Nesse estágio, o espírito, porque ele tá passando por essa transformação, perde a consciência do seu ser, a fim de não ser influenciado pela matéria densa, numa espécie de estado letárgico, amparado por espíritos superiores. E quando acorda, depois de muito tempo, já está ostentando a forma humana. Quer dizer, ele é levado, é trabalhado, né? Esse aí passa por essa transformação, se torna um espírito, mas perde a consciência daquele princípio inteligente, tá? Para não ser influenciado pela matéria densa. É como entra no período de esquecimento, lembra do esquecimento? Amparado por espíritos superiores, e quando desperta, onde, como, quanto tempo leva esse processo de transformação, nós não sabemos, está ostentando a forma humana. Alguns pesquisadores, aí as teorias, tá, gente? Alegam existir no mundo espiritual instituições extremamente especializadas, ou seja, verdadeiras cidades espirituais, para receber os princípios espirituais que atingiram o máximo grau do reino animal. Aqui é interessante. Aqui é interessante. Lembra o que ele falou anteriormente? Anteriormente, ele disse aqui, ó. Aqui, ó. Quando o princípio espiritual já está suficientemente desenvolvido no estado animal, tá? Ele volta lá para a erraticidade, ao todo universal, em condições especiais, e é levado para o espírito superior de outros mundos. Repara aqui, alguns espíritos, alguns pesquisadores falam que vai para uma instituição, num canto lá do plano espiritual, né? Extremamente especializado, verdadeira cidade para receber os princípios espirituais que atingiram o máximo grau no reino animal. Agora, vamos prestar atenção numa coisa. O ápice da inteligência animal representa o mínimo da inteligência humana. Por quê? Quando ele alcança o máximo, vamos pensar aqui, me fugiu a palavra agora, quando a gente, um gráfico, né? Coluna vertical, coluna horizontal com ponto zero. Tá? Com ponto zero. Está todo mundo conseguindo imaginar isso? Coluna vertical, cortada embaixo pela coluna horizontal, e um marco zero lá. Então, o animal está na coluna vertical, em pé. Foi subindo, chegou lá no máximo. Pronto. Ele vai ser levado para passar pela transformação para se tornar espírito. Coluna horizontal. O homem. Aquele máximo de inteligência, de capacidade do reino animal, corresponde ao quê? Ao quase zero do homem. Conseguiram acompanhar meu pensamento? Alguém dá uma resposta aí, só para eu. É quase o 0,1. O máximo do animal é o mínimo do homem. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que fala que a distância entre o homem, do homem para o animal, é do homem para Deus. O ápice da inteligência animal é o mínimo da inteligência humana. Aí você volta para o gráfico lá de baixo. Tem o Z, marco zero, 0, não sei o que. É ali. Esses seres primordiais, segundo alguns estudiosos,
pesquisadores, recebem cargas eletromagnéticas para iniciar suas primeiras apresentações do mundo físico. Portanto, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio. Então, eles vão receber... Rose, Oi, vale. já teve em estudos nossos que foi citado sobre os elementares. Sim, eu acho que vou falar aqui. Eu vou falar aqui, Alberto. Eu Então vou falar tá. isso, tá? Então, ele diz aqui, esses seres primordiais, os primeiros que saíram do máximo da inteligência do animal lá, quando era o princípio inteligente, agora passou a transformação, e tem um mínimo de inteligência humana, esses seres primordiais, segundo alguns, recebem cargas eletromagnéticas para iniciar suas primeiras apresentações do mundo físico. Aí ele já está, portanto, o pensamento contínuo. Então, ele é levado para esse mundo, é lógico que não é imediatamente o pensamento, o livre-arbítrio, não, tá? Ele vai levar um tempo, mas ele vai chegar lá. Portanto, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio. Por causa da aparência grotesca dos primeiros seres humanos desse estágio, surgiram várias lendas e contos sobre entidades espirituais com os nomes de sereias, gnomos, sacis, lobisomem, mula sem cabeça, ondinas. Segundo Allan Kardec, esses seres que estamos longe de conhecer inteiramente, lembra na questão 607 que ele disse isso? 607. Ele diz aqui, ao longo do segundo período, da resposta dos espíritos. Já não dissemos, questão 607A, que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? Nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se sai para a vida. Se individualiza, tem consciência de si mesmo, tá? Então, por causa dessa aparência grotesca, surgiram muitas lendas, né? Esses seres que estamos longe de conhecer inteiramente, como está aqui na questão 607A, são os intermediários na evolução entre os seres inferiores da criação, tá? Reino animal e os homens. Esses seres, chamados por alguns pesquisadores de elementais, Kardec não utiliza esse termo, não utiliza, tá? Seriam os responsáveis pelos fenômenos da natureza, como os furacões, tsunamis, tempestade, maremoto e outros, sob a supervisão de espíritos enobrecidos que presidem esses fenômenos. Vamos lá na questão 538 do Livro dos Espíritos. 538. Lembrando que Kardec não usa o termo elementais, tá? Na questão... Rose, Oi. antes de nós seguirmos para o Livro dos Espíritos, vou falar rapidamente. Lembra lá em André Luiz, no Nosso Lar, que ele volta para a família e vê a esposa com outro homem, passa mal, aí vem um mentor mais superior para socorrer ele, e esse mentor vai buscar na natureza Isso. elementos para poder ajudar na recuperação dele, e que nesse estudo a gente disse que podia ser... No texto ele cita, né, que são usados elementos da natureza que a gente achou que podia ser os elementais e tal. Né? Os elementos da natureza são os fluidos, mas que muitos seres desse tipo trabalham com esses fluidos, entendeu? Então, ele diz aqui na questão 538, eu vou andar rapidinho por cada hora, né? Parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ele diz aqui, formam categoria especial, Kardec pergunta, no mundo espírita, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? E ele diz assim, serão seres à parte, ou melhor, continua a pergunta, que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Olha a resposta do espírito, que foram ou que o serão. 538A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenham. Olha só, isso é conforme seja mais ou menos material,
mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como entre os homens. 539. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, sabem o que estão fazendo? Usando do livre-arbítrio ou por efeito distintivo ou irrefletido impulso? Resposta: uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos? Julgas que não há um fim providencial, que essa transformação da superfície... Olha, cara, a questão dos... Ai, meu Deus, não é cristais, não. É de uma outra palavra que você encontra no mar. Me fugiu a palavra. Parece com cristais. Corais, os corais. Julgas que não há um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Esses que o pessoal chama de elementais, né? Enquanto se ensaiam para a vida, repare, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Então, eles não estão ainda em plena consciência de seus atos, ainda não têm o livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir-as do mundo moral. Olha a evolução. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 9, Manuel Filomeno de Miranda vai falar sobre magia, preponderantemente, principalmente. E aí ele vai falar da atuação dos elementais. E vai usar o termo elementais, no capítulo 9. Quem quiser, Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno, ele vai falar sobre magia e vai falar sobre os elementais. Agora, lembrando, Kardec não utiliza esse termo elementais, tá? Aqui, seguindo, a primeira encarnação desses espíritos, que nós falamos aqui, que Kardec disse que não tem ainda consciência de si mesmo, que ainda não tem o livre-arbítrio, na questão 1540, se efetua em mundos primitivos, praticamente desabitados, para que, junto dos animais, em seu próprio ambiente selvagem, possam desenvolver habilidades próprias, estruturando o perispírito, experimentando o uso do livre-arbítrio e aprendendo a utilizar o pensamento contínuo, o maior instrumento já concedido ao homem terreno pelo Criador. Por isso que muitos pesquisadores dizem, o tal do elo perdido não se encontra no nosso planeta, tá? Então, esse nível mais baixo da inteligência humana não ocorre na Terra. Esse princípio inteligente, recém-transformado em espírito, será levado para outros orbes, para um aperfeiçoamento. Então, bem mais tarde, encarna na Terra. Tem uma resposta aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, onde Kardec ele vai dizer, deixa eu ver se eu pego aqui da questão, eu acho que é na 607 mesmo, deixa eu olhar aqui, né?
onde ele diz que fazem uma... é a questão 607, B de bola. Quem tiver aí com o livro, se quiser dar uma olhadinha, diz aqui, ó, 607, B de bola, parte segunda, capítulo 11, dos 3. Essas questões 607, 607A, 607B, gente, são questões importantíssimas, tá? São importantíssimas. Ele diz aqui, a pergunta de Kardec, esse período de humanização, que é o que nós falamos aqui, principia na Terra? Ele diz aqui, os espíritos respondem, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Quando houve a tal da virada do princípio inteligente para o ser humano. Essa é onde ele diz aqui, né, que ele vai desenvolver o uso do livre-arbítrio, o pensamento contínuo. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra, ao planeta Terra. Por isso que dizem que o tal duelo perdido não está aqui. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que o espírito, desde seu início humano, seja apto a viver na Terra. Isso é uma excepcionalidade, muita exceção mesmo. Tá? Não é frequente o caso. Ele coloca, porque, lógico, os espíritos têm esse cuidado de não generalizar. Ele diz que pode ser que aconteça aqui na Terra, mas depois ele coloca, não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. E bota exceção nisso, tá? Bota exceção nisso. Mas pode Então, somos ser. mesmo os extraterrestres, né? Exatamente, exatamente. Agora, vamos pensar aqui. Vamos falar da exceção. Os autóctones são essas exceções. Aqueles que reencarnaram a primeira aqui. Mas se isso aconteceu, foi lá na época que o planeta Terra era um planeta muito primitivo, quando os homens estavam dentro da caverna. Tá? Se aconteceu, foi naquela época. Tá? Então, os autóctones são as exceções muito raros. São os que nasceram na Terra. Tá? Outros foram trazidos, a grande maioria, até chegar ao estágio em que nos encontramos hoje. Então, olha aqui, até chegar ao estágio em que nós nos encontramos hoje, são necessários muitos milênios de experimentações do campo da carne e do espírito. O espírito imortal, esse viajor incansável da eternidade, esse nômade do espaço, esse andarilho do infinito, através de reencarnações sucessivas, muitas delas repetitivas, né? Porque ele não aprende direito, tem que repetir a lição, volta para fazer as mesmas coisas que fez antes. Porque se ele não aprendeu. Até que exausto e cansado do mal, das escolhas equivocadas, possa chegar ao fim da jornada evolutiva, quando a mente humana vai se unir de uma forma indescritível à mente divina. Eu e o Pai somos um. Aí eu vou encerrar lendo a questão do Livro dos Espíritos, 115. Que está lá na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. Quem quiser abrir o Livro dos Espíritos, na 115, Progressão dos Espíritos. Né? Aí a gente vai entender melhor essa questão 115. Pergunta de Kardec. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Mônada celeste, incorruptível, indivisível, sem nada saber, né? Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição,
é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, não é imposição de dureza, mas de processo educativo, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando. Olha aí, ó, reencarnações repetitivas. E pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, ele vai voltar várias vezes para fazer a mesma coisa, até que, cansado de tanta repetição, de tanta dor e sofrimento, possa chegar ao final da jornada evolutiva, quando a mente humana vai se unir de forma indescritivelmente divina. Eu e o Pai somos um. Atendendo assim a missão que o Pai nos destinou, como está escrito na questão 115, nos aproximando dele. Então, olha que coisa maravilhosa essa caminhada do espírito. É lógico que aqui tem várias teorias, né? Cidades espirituais, onde esse princípio inteligente é levado para ser trabalhado, isso pode levar até milênio esse trabalho da transformação do princípio espiritual para o espírito, né? Mas quando ocorre a transformação, ele não se torna um ser como nós, não. Que aí seria queimar a etapa, não é? Seria queimar a etapa. Então, ele ainda é um ser, apesar de já ser um espírito, ainda muito primitivo. Ainda não tem pensamento contínuo. Ainda não tem o dom do livre-arbítrio. Ele vai começar a trabalhar o perispírito dele para se tornar um perispírito como o nosso. E aí podem entrar os que muitos chamam, que Kardec não usa o termo, mas muitos chamam de elementais. Né? Lembra que ele fala, uns mandam, outros executam? Onde eles vão executar as ordens dos espíritos, olha, dos fenômenos da natureza. Agora, nesse capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 9 que eu citei, do livro Loucura e Obsessão, e outras obras também, falam, né, que muitos desses seres, muito simples ainda, também são utilizados pelos espíritos do mal. Também são utilizados pelos espíritos do mal. Entendeu? São utilizados. Porque, como eles não têm consciência de si mesmos, são utilizados para fazer várias coisas. Entendeu? Através dessa má utilização, eles também estão aprendendo. Não estão? Apesar de não terem livre-arbítrio, de não poderem dizer não e não entenderem o que está acontecendo ali, mas eles estão adquirindo também um conhecimento que vai ser agregado. Sendo utilizado para o bem ou para o mal, eles estão também adquirindo conhecimento. Não vão responder moralmente por isso. Não vão responder moralmente por isso. Como nós, quando somos utilizados pelos espíritos do mal. Quando nós somos utilizados pelo espírito, nós vamos responder por isso. Porque nós aceitamos a sedução. Porque ele não chega em você, te algema e você vai trabalhar para mim. Não é assim. Há todo um período de namoro. Não é? Há um período de namoro. Você aceitou. Nós vamos responder por isso. Eles não. Eles não têm. Não passam por expiação. Agora, a partir do momento que vão evoluindo, adquirindo pensamento contínuo e o livre-arbítrio, entrando aí da razão, aí começa a questão moral. Então, dizer como eles trazem, acontece assim, é como Kardec fala, né?
Uns dizem isso, outros dizem aquilo. São pesquisas, e a gente vai analisando o que é mais consistente, o que responde melhor. Não, isso aqui tem uma consistência. Pode não ser exatamente assim, mas dá uma ideia melhor do que esteja acontecendo. Porque os próprios espíritos dizem, nós também não sabemos, dependendo do grau evolutivo do espírito, eles também não sabem ainda. Mas eles vão observando o que o espírito fala aqui, outro que o outro fala ali, e vão montando essas ideias, como Emmanuel, que criou o termo reino nominal, para o homem poder compreender melhor, né, essa diferença entre o reino animal e o nominal. Porque quando falava somos todos os animais, tem gente que toma um choque, né? Toma um choque, tem gente que toma um choque. Então, ele criou o reino nominal. Passou por essa transição. Então, são estudos que estão em aberto. Estão em aberto. Mas eu trouxe bastante coisa do Livro dos Espíritos, coisas de Emmanuel e teorias de estudiosos. Mas cabe a nós continuarmos estudando, mas sem aquela coisa de criar uma monoideia e ficar ali e não conseguir caminhar. Não é isso? E aí, 2 minutinhos para vocês. Alguém quer fazer alguma consideração? Esse estudo maravilhoso, Rose, maravilhoso. Maravilhoso. Talvez no estudo aí de sábado a gente tenha que voltar um pouquinho nele, mas sem fazer as viagens aí nas obras. Mas, porque ele vai entrando em vários tipos de estudo, né? E a gente vai estudando, vai avaliando, né? E vai tendo a tendência a aceitar essa ou aquela, né? Sabe, E a recebendo gente vai essas... fazendo os links, né? É Exatamente. interessante como é que os links vão se... Exatamente. E lembrando disso, palavra elementais não foi criada por Kardec. Kardec nunca citou esse Tema até meio espiritualista. Sim, a André Luiz usa e vários outros usam. Isso, Por que né? que eles usam? Porque já foi detectado a existência. Justo. A existência. E Os Kardec não era. gnomos, todos salamandras e etc. Agora, como a Carme e a Denise falaram, que a gente vai criando os links e, baseado no que a gente estudou hoje, eu já tinha uma tendência, e acho que cada vez mais eu reforço de que a gente veio da animalidade e passou para o nível hominal. Mas como é uma coisinha aberta, a gente pode bater o martelo, mas tem É. muito sentido E dizer Kardec diz, que a né? animalidade... Kardec fala que essa teoria da passagem do princípio inteligente pelos reinos inferiores da criação dá um destino digno aos animais. Ele usa isso. Então, ele é adepto dessa teoria, não do reino mineral, não do reino vegetal. Ele não, ele dá mais assim, ele tem uma tendência maior para aceitar o princípio inteligente, trafegando pelo reino animal para o reino nominal. Tá? Dos vegetais, ele não. Ele diz que a inteligência ela fazer no vegetal. Ele aceita melhor. Não, às vezes, também a gente não pode esquecer que no vegetal a gente desenvolve a sensibilidade. Tem algumas coisas que é possível ser desenvolvido. Sim, são teoria. Agora, Leon Denis, eles são mais adeptos, e os outros, ao reino animal e hominal. Mas são teorias. E aí ele fala assim, para não dizer que ele abraçou a tese, ele diz que a passagem do princípio inteligente pelos reinos inferiores da criação, entendeu? Aí entra os orgânicos, aí entra as plantas, daria um destino ao animal. Aí ele frisa o animal.
Entendeu? Então, ele não abraça a teoria, ele diz, seria mais justo para o animal a passagem do princípio inteligente pelos reinos inferiores da criação. Aí ele vai entre o reino orgânico, que são os vegetais e animais, mas ele é mais caído aqui só pelo reino animal. Mas são teorias. Nem o espírito bateu martelo. Ninguém bateu martelo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha uma planta que a gente brincava que quando encostava nela, ela se recolhia. Acho que todos vocês já viram essa Dormideira, né? Dormideira, né? dormideira. É. Quando eu olhava isso, eu dizia, meu Deus, ela tem a sensibilidade de perceber e se recolher. Então, né, são coisas A assim gente não interessantes. sabe, né? Mas são as teorias aceitas e o que Kardec coloca aqui é que no grau evolutivo que a gente se encontra, nós não vamos, pelo menos até então, ter essa resposta. São respostas para quando nossa evolução tiver mais né, elevada. Mas a gente guarda, a gente espera que a gente tenha todo o tempo do mundo, né? E o certo é que elas virão. Elas virão. E o que não chegar é porque também já se perdeu na história da humanidade. Né? Já se perdeu. Porque tem memórias que não vão voltar. Quando você acendeu a primeira fogueira, né? Quando você pegou o braço do companheiro e botou lá para fazer churrasquinho, vai voltar porque não acrescenta nada. Já se apagou na nossa memória. Eu acredito que já se apagou esse tipo de coisa, né? Porque teríamos que voltar milênios e milênios e milênios e milênios. E aí. Mas o Jung não fala que existe o arquétipo coletivo? Tem tudo, está lá, né? Certas coisas eu acho que não mais, porque não acrescentaria nada para nós. Para nós, né? Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, que eu acho que foi bastante produtivo, né? E agradecendo a Deus essa oportunidade que nós estamos tendo de estudarmos sobre esses temas tão importantes. Semana que vem a gente vai continuar aqui. Eu só vou concluir um pedacinho do livro. Não preciso concluir, não. Vou concluir, só para encerrar o capítulo. Diz assim, é certo que o espírito jamais retrograda. Estou aqui na última página do capítulo 17. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose dos egípcios na antiguidade. Mas se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta, quer dizer, todos os animais. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então, belíssimo estudo que Emmanuel nos trouxe, né? Eu acho que é um dos estudos assim mais interessantes que a gente pode ter. Semana que vem, quarta-feira, é dia 5, né? Então, no dia 5, nós iniciaremos o capítulo 18. Põe a data aí, gente. Capítulo 18, a Europa moderna em face do Evangelho. Eu acho que tem muita coisa aqui para a gente discutir, né? Capítulo 18, a Europa moderna em face do Evangelho, capítulo 18, dia 5/7. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos encerrar aqui, já avançando na nossa hora, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por esses momentos de reflexão, de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o trabalho que vai se iniciar agora, e que todos nós possamos continuar assim, curiosos, em busca de novas descobertas. Graças a Deus. Boa noite para todos. Eu vou encerrar aqui passando para a Denise, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Amanhã estamos de volta.